Estamos aqui anunciando a palavra, 21 anos da TV Século 21. Parabéns a toda a nossa equipe. E aqui nesse palco do Louvemos, quantas pessoas já vieram pregar a palavra de Deus, cantar, evangelizar. A cada domingo nós temos uma pessoa que nós amamos, que nós confiamos, que nós consideramos muito, trazendo a palavra de Deus. E hoje, justo na semana do aniversário da TV, Padre Eduardo e a irmã Luísa convidaram o João Cláudio Rufino, Cares, São Paulo, professor, pregador, membro da RCC Nacional. E ele vem trazer a palavra de Deus para nós mais uma vez. Esteve de manhã e agora volta para rezar por nós. João Cláudio, mais uma vez obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor, parabéns pelo seu trabalho. E nós vamos cantar, podemos? Claro. Para preparar o coração para ouvir Jesus falando através de você. Vamos cantar com o Ministério Celsis. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Você que está em casa, cante isso. Incendeia, incendeia minha alma. Vai clamando esta graça de Deus. Incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, Senhor. Ministério, mais uma vez, vamos cantar com todo o nosso coração. Espírito Santo, vinde. Vai clamando esta graça. Orar em mim. Sim, Espírito Santo, vinde. Orar em mim. Falar em mim, cante. Espírito Santo, vinde. Falar em mim. Espírito Santo. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu, fogo do céu nesse lugar. E aí na sua casa, cante, clame essa verdade. Incendeia minha incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia Senhor. Vem Espírito Santo de Deus, Senhor. Vem Espírito, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, Senhor. E se você pode, coloque a mão sobre a sua cabeça agora e vai clamando que esse Espírito Santo possa tocar profundamente os seus pensamentos. Você que está num momento de dificuldade,
muitas vezes triste ou depressivo por conta das situações que estão ocorrendo nesse momento. O Senhor quer te dar a graça de um refrigério nos seus pensamentos. Então coloque a mão sobre a sua cabeça e ore com a gente aqui. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar de modo profundo cada pensamento agora. Aqueles que estão em casa pensando no que será no amanhã, no que será daqui a 1 mês, 2 meses, 1 ano, enfim, Senhor, toca e traz paz a este coração. Eu quero te pedir, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, derrama teu Espírito Santo, para que estes irmãos que estão na ansiedade, possam receber da tua paz, possam receber do teu carinho, possam receber esperança, e que a tua palavra, Senhor, que será pregada nessa tarde, possa trazer a luz onde existe trevas. Vem, toca-nos, Senhor, toca-nos, alcança aqueles irmãos que estão doentes, aqueles irmãos que estão em risco, aqueles irmãos que perderam a sua força para poder viver, que o Senhor nesse momento possa levantá-los, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Incendeia, incendeia, incendeia a minha alma. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, Senhor, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Reze comigo, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para todo sempre seja louvado. E é muito bom estar aqui nesse momento, celebrando mais um aniversário nesta semana, deste projeto que nasceu no coração de Deus, que é a Associação do Senhor Jesus, a Rede Século 21, e você aqui conosco, celebrando juntos, de coração e alma unidos em Cristo Jesus. Quero me apresentar, uma boa tarde para você, meu nome é João Cláudio Rufino, e eu sou casado com a mulher mais linda da face da terra. Eu costumo dizer que minha mulher não anda, ela desfila, viu? Ela desfila, e juntos participamos de um grupo de oração na Arquidiocese de São Paulo, que é o Grupo Caris, e temos a graça também de ter a missão em âmbito nacional e também internacional, pregando em diversos países, levando o Evangelho a diversos lugares, com a plataforma também que eu tenho de estudos bíblicos, chamada Bíblia Play, e também a missão junto à Renovação. Sou professor na Faculdade de Teologia, na área bíblica, e hoje é uma alegria muito grande poder compartilhar com você o saber que vem da palavra de Deus. E hoje, nesse segundo momento, de modo muito especial, nós estamos aprendendo com os profetas. E afinal de contas, o que o profeta Isaías pode nos ensinar nesse momento no qual nos encontramos? E eu quero ler um texto com você, que está lá em Isaías, no capítulo 7, no versículo 10, a partir do versículo 10. Então, Isaías, capítulo 7, a partir do versículo 10, onde diz assim: o Senhor tornou a falar a Acás, dizendo-lhe:
pede um sinal ao Senhor teu Deus, ou nas profundezas do Sheol, ou nas alturas. Acás, porém, respondeu: não pedirei nada, não tentarei ao Senhor. Então disse ele: ouvi, vós, casa de Davi, parece-vos pouco fadigardes os homens, e quereis fadigar também a meu Deus? Pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem está grávida e dará à luz um filho, e dar-lhe-á o nome de Emanuel. Ele se alimentará de coalhada e de mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Com efeito, antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra, por cujos 2 reis tu te apavoras, será reduzida a ermo. O Senhor trará sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, dias, tais como não existiram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá, o rei da Assíria. Queridos irmãos e irmãs, é primeiro importante que saibamos qual é o momento no qual o profeta Isaías está vivendo. Isaías, ele vive pelos anos 730 antes de Cristo. E ele estava muito próximo a um rei que governava no sul, na terra de Judá, um rei chamado Acás, cuja capital, onde este rei governava, era Jerusalém. E o que está acontecendo por volta de 734 a 732 antes de Cristo? Sabe o que estava acontecendo? Estava acontecendo que um grande e poderoso império chamado Assíria estava chegando para dominar toda aquela região. Então o que aconteceu? Os reis daquele local começaram a se articular para fazerem uma coalizão, uma aliança contra esse império da Assíria. Era o rei de Israel ao norte e também o rei de Damasco, Síria. E aí o que aconteceu? O rei de Israel e o rei da Síria se uniram para lutar contra a Assíria. E sabe o que aconteceu? Esses 2 reis, que a Bíblia cita aqui, que acabamos de ver, vão até Acás, lá em Jerusalém, e chegam para ele dizendo-lhe: ei, vamos nos unir, nós 3, contra a Assíria, vamos? E aí sabe o que aconteceu? Acás disse assim: eu não vou me unir a vocês, eu vou confiar em Deus. E quando Acás então disse isso, rejeitando a aliança com Israel e com Síria contra os assírios, Israel e Síria se uniram contra o rei de Judá, Acás. E Acás então ficou desesperado. Acás ficou desesperado pensando: e agora? O que eu vou fazer? Esses 2 reis se unindo contra mim para me atacar, porque eu não quis fazer aliança com eles. E nesse momento de angústia, nesse momento de desespero, nesse momento em que Acás estava sem qualquer confiança em Deus, o profeta Isaías vai até ele. E o profeta Isaías então chega em Acás e lhe diz exatamente as palavras que nós acabamos de ouvir.
Acás, peça um sinal para Deus, e Deus vai te provar que Ele está com você. Gente, Acás já estava com seu coração em desespero, pela dificuldade que ele estava passando. Acás vai dizer: não, eu não vou pedir um sinal para Deus, eu não vou pedir que Deus faça qualquer coisa, não vou fazer isso. E sabe o que aconteceu então? Deus mesmo fala para Acás assim: Acás, para você saber que eu estou com você, eu vou te dar um sinal, mesmo que você não me peça, eu vou te dar um sinal. E sabe qual é o sinal que eu vou te dar? Uma jovem ficará grávida, e ela vai dar luz a um filho, e você vai colocar o nome desse filho de Emanuel. Meu irmão, nós cristãos, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 23, utilizamos esse texto para aplicar a Jesus, para aplicar ao Nazareno, como cumprimento dessa profecia. Agora é importante que você saiba que esse texto de Isaías, ele está se referindo, na realidade, ao rei que vai reinar depois de Acás, filho de Acás. Quem é este? Ezequias. E Ezequias vai ser, segundo a tradição bíblica, um grande rei. E o que Deus está querendo mostrar aqui? Deus está querendo mostrar que Acás não vai perder o seu trono. Se esses dois inimigos estão se unindo contra ele, Deus está dizendo: não, o trono da casa de Davi vai permanecer, o trono da casa de Davi vai continuar. E eu quero dizer a você, Acás, diz então o Senhor, esse menino que nascerá é sinal de que eu estou com você. Meu irmão, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Esta passagem, ela traz para nós diversos ensinamentos. O primeiro ensinamento: Acás estava passando por dificuldades. Aqui é preciso que você entenda. Acás, ele era da família de Davi, e sob o trono de Davi havia uma promessa. Lá em Samuel, o Senhor, no livro de Samuel, o Senhor falou a Davi que manteria o seu trono por toda a eternidade. Ou seja, aqueles que vierem ao longo do tempo vão continuar reinando. E Acás estava nessa linhagem. A promessa de Deus estava posta. Só que mesmo com a promessa de Deus, Acás estava passando por dificuldade. E aqui que é a grande sacada dessa primeira lição. Deixa eu te dizer, ainda que nós estejamos debaixo da promessa de Deus, ainda que a gente viva uma vida debaixo da profecia do Senhor, de que Ele está conosco, de que Ele caminha com a gente, de que Ele está lado a lado conosco, e até mais, de que Ele está dentro de nós, as dificuldades, mesmo assim, elas virão, como vieram na vida de Acás. Ou seja, viver sob a promessa de Deus não significa que a gente não vai ter dificuldades, que a gente não vai ter luta, que a gente não vai ter dores, que a gente não vai enfrentar momentos como esse em que nós estamos enfrentando nesse tempo. Aliás, diga-se de passagem, há um texto na Escritura que justamente revela essa verdade. Eclesiástico, capítulo 2, a partir do versículo 1, quando diz: meu filho, se entrares para o serviço do Senhor, prepara a tua vida para a aprovação. Ou seja, provações acontecerão, dificuldades acontecerão, lutas acontecerão, e isso é parte da vida.
E aí eu quero dizer a você, meu querido e minha querida, que passa por dificuldades agora, que passa por lutas agora, luta, dificuldade é parte da vida. É tão parte da vida que para nascer alguém precisa sentir dor. Olha que dado importante que a gente entenda isso. Então, em nenhum momento da nossa história, a gente vai viver assim, ó, sem problemas, sem dificuldades, sem lutas, sem dores. Em algum momento elas virão. Esse dado é muito importante que você entenda. E aí eu quero dizer a você agora, preste muita atenção nisso. Diante das dificuldades, Deus se manifesta, assim como se manifestou na vida de Acás. Aqui é que vem o grande jogo. Aqui é que vem o grande ponto. Se você ficar fiel a Deus, Deus se manifestará. Deus vai enviar alguém para te dar uma palavra, como agora, nesse momento eu estou aqui, para te dar uma palavra, entende? Deus vai se manifestar. Aqui é a grande segunda lição. Viver na esperança de que o Senhor entrará na minha história, entrará na sua história. Será que você ainda está vivendo dentro dessa realidade? Será que você está vivendo, mesmo com as dificuldades, dentro dessa verdade da Escritura? Tenha esperança, meu irmão, tenha esperança, minha irmã, essa é a palavra. Deus há de mandar sinais para você. Eu preciso te dizer isso. Quando a pandemia começou, eu estava passando por algumas dificuldades. Eu posso dizer isso aqui para você de forma muito aberta. Mas foi quando a pandemia veio que Deus me deu um sinal e me deu uma luz. E, gente, quantos problemas eu consegui resolver na minha vida por causa dos sinais de Deus em meio às dificuldades. Sem ser aqui leviano, eu quero dizer para você que, nesse sentido, Deus conseguiu me dar a visão de extrair algo positivo daquilo que é negativo. Para fazer acontecer aquilo que Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, santo e doutor da igreja, dizia: de todo mal Deus tira um bem. Exatamente isso. É pensar aquilo que Deus disse a você: eu estarei com você, se tu fores fiel, eu estarei com você. Eu estarei contigo, eu vou te dar sinais. E, gente, isso é tão importante na nossa vida, esse ensinamento que vem, emana da palavra de Deus, que agora, há poucos dias atrás, eu estava conversando com um amigo, e esse amigo estava me dizendo assim: João, quando todo mundo na pandemia começou a chorar, eu decidi vender o lenço. Aí eu perguntei para ele, mas como assim? Ele falou: olha, foi no momento em que a pandemia começou, que eu estava financeiramente já quebrado, eu mudei a minha visão. Eu pensei, o que eu posso fazer agora, tanto para ajudar as pessoas, quanto para reconstruir a minha vida financeira? Ele começou a mexer com essa parte de máscara, de álcool em gel, aqueles totens que você aperta com o pé e sai o álcool. Ele começou a fazer parcerias com pessoas que estavam produzindo isso. Ele já começou a vender daqui, já começou a vender de lá, e a vida dele financeira, que estava quebrada, no momento em que todo mundo estava chorando, ele estava vendendo lenço. Por
Por quê? Porque ele teve a visão de que Deus estava com ele e que Deus se manifestaria a ele. Ele é um grande pregador, um grande irmão, evangeliza muitos lugares também. Ele estava me partilhando isso. Por quê? Porque quem é de Deus, vive com Deus, está na fidelidade com Deus, Deus sempre vai mandar um sinal que vai alterar o rumo da história, que vai alterar o percurso das coisas. Foi o que aconteceu com Acaz. Quando ele estava desesperado, mas fiel a Deus, Deus mandou Isaías e disse: olha, eu vou te dar um sinal, eu vou mandar um sinal para você. O sinal é que um filho nascerá e ele vai continuar o reinado. Fica tranquilo, Acaz. Deixa eu dizer agora, para você que está aí me ouvindo agora, seja lá qual for a sua situação, como Isaías disse para Acaz, eu estou dizendo, o Senhor é contigo, e Ele vai te dar sinais, para você, ao assumir a vontade de Deus, a partir desse sinal, você vai ter uma guinada na sua história, uma guinada na sua vida, como aconteceu com esse rei de Judá. Agora, a pergunta que eu quero te fazer é justamente essa. Você está atento aos sinais? Você está atenta às coisas que Deus está te falando durante essa pandemia, essa dificuldade que todos estão passando aí? A Bíblia nos ensina, e aqui eu quero trazer uma terceira lição, que é a atenção que a gente deve ter. Olha só o que o texto bíblico diz. No versículo 13, então disse ele: ouvi vós, casa de Israel. Ouvi. Deus está chamando a atenção de Acaz aqui. Ouve, ouça, fique atento aos sinais, fique atento as possibilidades que eu posso abrir para você nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade, no momento da pandemia, no momento da enfermidade, no momento da peste. Ouça, fique atento. Gente, olha que dado importante esse. Agora, como é que nós podemos ficar atentos à palavra de Deus no momento de dificuldade, no momento de dor? Deixa eu te explicar uma coisa. A primeira realidade para que você fique atento a Deus no momento da pandemia chama-se intimidade com Deus. É preciso ter intimidade. É preciso estar aos pés do Senhor para dialogar com Ele, e dialogar significa falar, mas também ouvir. Agora, como é que nós podemos fazer este processo de intimidade, de estar em intimidade com Deus? Deixa eu te explicar. Número 1 aqui, oração. Gente, tem pessoas que no momento da pandemia agora tem um pouco mais de tempo, porque não tem mais aquele trânsito de ir para o trabalho e voltar, estão trabalhando muitos de casa, está sobrando um pouquinho mais de tempo. Você tem utilizado bem esse tempo? Você tem utilizado bem esse tempo para rezar, para orar, para se colocar aos pés do Mestre, para ouvir a sua voz? Deus quer falar contigo, Deus quer falar com você. Aproveita o tempo que te sobra. Se você se organiza bem, vai sobrar um tempo para parar, fazer a tua meditação em Deus, rezar, falar com o Senhor, se comunicar com Ele. Aproveita para você retomar a tua intimidade com o Senhor.
Aliás, esse é um ensinamento bíblico maravilhoso, em momentos dos quais o povo de Israel ou passava pela guerra ou pelas pestes. Era o momento em que os grandes profetas convocavam todo o povo ao jejum, à oração, a retomar a sua caminhada. Meu irmão, minha irmã, esse momento é um momento para você fazer isso. Às vezes, o que Deus está permitindo que aconteça? Que a gente pare para poder ouvi-lo em oração. Então, o grande convite que eu quero te fazer: volte a orar, volte a rezar, volte a estar em conexão com Deus. Só que a intimidade também nós podemos construí-la a partir também de uma segunda realidade. E que segunda realidade é essa? Não que uma substitua a outra, ou uma é primeira que a outra. Elas estão em relação, é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Quanto tempo faz que você não para mergulhar na palavra de Deus, que é veiculada na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição? Nesse caso aqui nós estamos enfatizando a Sagrada Escritura, que é o que de modo mais imediato todos nós podemos ter acesso. Quanto tempo faz que você não para ler a Bíblia, e além de ler, rezar com a Bíblia, e além de rezar, estudar com a Bíblia, e além de estudar com a Bíblia, ouvir o direcionamento de Deus para a sua história? Meu irmão, é momento de nos voltarmos para essa realidade. Coloque no centro da tua vida a palavra de Deus. Por isso o Senhor disse à casa aqui, ouvi, e esse ouvir, ele nos lembra o famoso Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus. Ouve, meu irmão, ouça Deus. E aqui eu já quero te convocar, a partir de hoje, aproveitar esse momento, para ouvir a voz do Senhor, para ouvir a voz de Deus, para ler a Bíblia, para mergulhar na Bíblia, para ter um momento de intimidade com a Escritura. É momento, querido. E é muito interessante que dentro da teologia bíblica, sobretudo no Antigo Testamento, Deus permitia que o povo passasse pelas dificuldades, para que o povo novamente parasse para escutá-lo. Eu gosto de ler a realidade histórica atual assim. Não porque é maldade da parte de Deus, mas porque foi opção da humanidade se afastar. E quando a gente se afasta, a gente está no pecado, o salário do pecado é a morte. Deus nos dá liberdade de escolha. Talvez todo esse momento seja para que a gente pare tudo, e repense, reveja, à luz da palavra de Deus. E por isso, meu irmão, eu quero te convidar que você seja inteligente espiritualmente, para poder parar um tempo para escutar o Senhor na sua palavra. E aí, quanto tempo, escute, quanto tempo você vai dedicar a partir de hoje para parar e ler a Bíblia? Quanto tempo? Fala para mim. Quanto tempo? Fala para Deus. Quanto tempo? É hora de uma atitude concreta. É hora de uma atitude real. Quanto tempo você vai parar para poder estar diante da Sagrada Escritura todos os dias da sua vida? Só que aí é o que eu preciso dizer. Não para por aí.
porque ainda há uma lição maravilhosa dada por Deus a partir dessa profecia de Isaías a Acás, que é justamente o seguinte: o texto diz assim, olha só, no versículo 17, o Senhor trará sobre ti, sobre o teu povo, e sobre a casa de teus pais, de teu pai, nesse caso Davi aqui, não é como aquele que inicia toda a linhagem do trono, dias tais como não existiram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. O que é Efraim? Efraim é o reino do norte, Israel. O que é Judá? O reino do sul, onde Acás está reinando. E em 931 a.C. houve uma divisão. Israel, que era um reino só, se dividiu em dois. O que o Senhor está dizendo? Eu vou restaurar absolutamente tudo. Eu vou restaurar absolutamente tudo. Então, Acás, fica tranquilo. Acás, aquieta o teu coração. Acás, coloque paz dentro de você, porque eu estou dizendo, o Senhor diz assim, eu trarei sobre ti dias como nunca antes, nem nos melhores momentos. Vocês viveram o que eu vou trazer agora, é isso que Deus está dizendo, e aqui entra uma lição que essa profecia nos dá. É preciso, confiando na palavra de Deus, nós experimentarmos a virtude da esperança. Como assim, professor? Como assim, João Cláudio? Eu vou te dizer, é preciso que nós exercitemos a virtude da esperança. Mas o que é virtude e o que é esperança? Deixa eu te explicar. Virtude é o contrário de vício. Como assim, João Cláudio? Virtude é o contrário de vício. O que é o vício? O vício é quando você repete algumas vezes alguma coisa ruim e você acaba se habituando com aquilo. Aliás, a palavra hábito, ela vem do latim. Habere significa ter ou adquirir em latim. O que é o vício? É um hábito ruim, aquilo que eu adquiri, que é ruim. E o que é a virtude? A virtude é um hábito bom. Olha que coisa interessante. Um hábito bom que guia a minha vida para o bem. Olha que coisa interessante. Isso é a virtude. E a esperança é uma virtude. E, portanto, a esperança deve ser exercitada. Para que ela se fortaleça em mim, eu preciso praticar. Portanto, esperança não cai assim, ó, pum, pronto, tenho esperança. Esperança é uma prática. Eu aprendo a ter esperança. E o que é esperança? O termo já diz, esperança é esperar. Tem esperança aquele que é capaz de esperar e não se desesperar. Aqui tem um detalhe muito interessante. Quem está desesperado não tem esperança. E deixa eu dizer, meu irmão, a gente pode pedir esperança para Deus, essa graça de esperar, de ter paciência. Mas só que você também precisa fazer a tua parte, que é virtude, tem que exercitar. João Cláudio, como é que eu posso exercitar a esperança para fortalecê-la dentro de mim? Uma das formas mais bonitas para exercitar a esperança
se chama louvor a Deus. E que bom, nós estamos num programa de TV agora, que nos convida a isso, louvemos ao Senhor. Deixa eu dizer, o que é louvar como exercício da esperança? Louvar é ter a capacidade de enxergar a realidade, ter ciência de que ela não está tão boa às vezes, e mesmo assim, ser capaz de ter gratidão a Deus por tudo que te ocorre, e também gratidão porque você sabe que lá na frente, sempre, Deus é o vencedor. Eu gosto muito de explicar o louvor como a experiência de colocar Deus no trono do meu coração, mesmo que eu esteja rodeado de inimigos. Colocar Deus no trono, ou se quiser, colocar Deus no leme do barco da minha vida, quando a minha vida está em dificuldade. Quando a minha vida está na tempestade. Isso é o louvor. Eu digo a Deus, Deus, eu te agradeço, eu te bendigo, eu sou grato por todas as dificuldades que venho passando, mas também pelo fato de que eu sei que o Senhor operará e que o final de tudo é sempre feliz. É sempre maravilhoso. E aí, meus irmãos e irmãs, os profetas nos ensinam isso. Eu quero te dar uma pista muito bonita dentro da literatura profética. Quando a gente lê os profetas, é comum nós encontrarmos neles as chamadas doxologias. Professor, o que são as doxologias? O termo doxologia vem do grego doxa, doxa significa glória, e doxologia é louvor a Deus, é agradecimento a Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Vários dos livros proféticos são interrompidos nos seus oráculos, ou seja, mensagens que Deus envia, por louvores, por doxologias. É assim com Amós, Oséias, Isaías também. Em muitos lugares você vai encontrar louvores a Deus. E aí, claro, eu entendo, e você está entendendo comigo. O louvor é essa experiência profunda de exercício da esperança, porque você louva a Deus mesmo vendo a destruição, sabendo que Deus está com você no presente e que Ele atuará no futuro. Os profetas nos ensinam isso, Isaías nos ensina isso. E aí, meu querido e minha querida, eu quero te convidar então, nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade, entoe o seu louvor a Deus, entoe o seu louvor ao Senhor, glorifique a Deus pelas suas realidades de dificuldade ou de coisas boas, louve a Deus. Eu quero te contar uma história que aconteceu alguns anos atrás. Me chamaram para pregar no velório. E quem me chamou foi uma moça que participava do nosso grupo de oração. Ela olhou para mim e falou assim: João Cláudio, meu pai acabou de morrer. E a mãe tinha morrido há alguns anos atrás, antes do pai. Num acidente assim absurdo. Então, o pai morreu, ela já tinha perdido a mãe lá atrás, foi até onde eu morava, bateu lá na porta e disse: João Cláudio, meu pai faleceu, vai lá fazer uma pregação no velório. E lá fui eu. E quando eu cheguei no velório, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Cheguei naquele velório, estava lá
aquele caixão, o irmão estava ali e tal, e então eu peguei a Bíblia, eu abri a Escritura e comecei a pregar, dizendo para as pessoas assim: olha, vamos chorar, né? Nós temos direito ao luto. Comecei a falar dessa forma, e aí fui conduzindo uma oração bem cabisbaixa mesmo, disse assim: olha, agora vamos fechar os olhos, vamos chorar, né? Vamos chorar aqui e tal. De repente, quando todo mundo estava ali naquela tristeza, naquela angústia, eu ouço um grito. Sabe qual foi o grito? Naquele momento eu ouvi um grito. Alguém gritou assim: glória a Deus. Eu falei: o defunto levantou. Eu pensei comigo. Ouvi, era um grito de uma mulher: glória a Deus. Eu falei: mas o que está acontecendo? Quando eu abri meu olho, eu comecei a ouvir e a ver uma mulher assim: glória a Deus, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço pela vida desse fulano aqui, porque isso, porque aquilo, eu te louvo, eu sou grata, isso e aquilo. Aí eu olhei para a Daianinha que estava do meu lado, eu a cutuquei e perguntei assim: quem que é essa mulher que está louvando por esse defunto? Ela olhou e falou assim: era a atual esposa do meu pai. Depois que eu perdi minha mãe, meu pai passou um tempo e se casou com ela. E aquela mulher estava louvando a Deus diante do caixão do seu marido. Aqui eu quero dizer para você, essa mulher tinha esperança. Essa mulher tinha esperança, ela estava exercitando a esperança, que é como um músculo, meu irmão. E aí eu quero te dizer agora, muito fortemente, eu preciso te dizer essa realidade: você tem, de fato, exercitado a sua esperança no louvor a Deus? Você tem exercitado a tua esperança no louvor a Deus? Então, se não, comece agora, comece nesse momento na sua vida. E aqui eu quero já trazer a última lição da nossa pregação de hoje, nessa tarde. Acás, ele aprendeu que ele tinha que exercitar essa esperança no louvor, mas também ele tinha que exercitar a esperança olhando para frente e não para trás. Deixa eu te explicar uma coisa: não existe esperança no passado. Não existe, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa: o que passou já foi. O que passou não volta mais. No passado só pode existir duas coisas, e elas são suas opções: ou a melancolia e remorso, ou aprendizado. No passado é só essas duas coisas que podem existir, porque já foram as coisas lá para trás. Muitas águas já rolaram. Agora, esperança é uma virtude que tem a ver com o futuro. E do futuro só podem ter duas coisas: ou ansiedade ou esperança. A ansiedade nesse sentido negativo mesmo, de uma agitação no teu coração, como Acás estava antes de receber a profecia. Ou esperança. E essa esperança no futuro tem a ver com as imagens que você cria dentro de você a respeito do futuro, a partir da palavra de Deus. Deixa eu te explicar isso aqui. Se você estiver
nesse momento de pandemia, imaginando só caos, só destruição, que tudo vai ser ruim, que tudo não presta, que tudo não vale a pena, que nada vai ficar bom, você vai viver com ansiedade, angústia profunda no futuro, medo, desespero. Agora, se você lançar com o olhar da Bíblia lá para o futuro, o que tem no futuro? A salvação concretizada na sua plenificação, quando o Senhor voltar na sua glória, ressurreição, meu irmão. O que a Bíblia diz? Lá no último momento da história, o que haverá para aqueles que foram fiéis a Deus? A coroa da vitória, esperança. Seja capaz de exercitar imagens boas, segundo a Escritura, do seu futuro. Para de ficar desenhando um futuro ruim, para de ficar desenhando desespero, para de ficar desenhando medo, destruição, meu irmão. Para nós cristãos, para nós que servimos a Deus, para nós que nos apegamos à palavra, para nós que somos o povo da promessa de Deus, para nós, deixa eu dizer, o que existirá é o céu, é o paraíso, o que existirá é a glória de Deus, e com Ele nós estaremos. É isso, meu querido, é isso, minha querida. Comece a colocar essas imagens na sua mente. E todas as vezes que você estiver parado, pensando em coisa ruim, espera aí, como é que vai ser o futuro com Deus? Paraíso. Paraíso. Então eu quero te desafiar, nesse momento agora, do mais profundo do meu coração, a desenhar um futuro, na esperança, pautada na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Um dia Ele virá, todo choro cessará, todas as lágrimas serão enxugadas, diz o Senhor. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Eu creio. Quero terminar com uma história que eu ouvi de um padre que foi visitar uma senhora que estava nas suas últimas, estava para morrer, e ela tinha perdido a memória de tantas coisas que ela tinha vivido, e o padre então foi visitá-la, ministrou para ela a Eucaristia, e ela, ao receber a Eucaristia, comungou, deitada ali mesmo, prestes a morrer depois de comungar. Segundo o que o padre dizia, ela tinha perdido a memória de basicamente tudo, por conta de um acidente cerebral que ela teve, um AVC. Só que depois de comungar, aquela senhora repetia: Senhor, me faz uma serva fiel. Senhor, me faz um servo fiel. Ela tinha se esquecido de tudo, menos da essência. Essa mulher tinha perdido tudo da sua mente, menos a clareza de que no futuro, o que tem para nós que cremos, é bênção, é graça, é paraíso, é coroa da vitória. Meu irmão, não importa o que você passa agora, se você crê em Deus, ainda que morra, viverá. Não foi isso que o Senhor disse?
quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esperança total. Repouse em Deus. E eu quero pedir, Senhor, eu quero clamar agora, juntamente com os meus irmãos de ministério de música, que o Senhor possa dar agora aquele selo final de toda a palavra que foi proclamada a partir do profeta Isaías, a partir da palavra que foi dirigida ao rei Acás, que estava desesperado, mas Deus disse: eu estou contigo. Senhor, derrama a tua graça, derrama o teu poder sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que está agora nesse momento a nos escutar, Senhor. Que a tua graça entre profundamente dentro dos seus pensamentos, dentro do seu coração, Senhor, e coloque dentro dessas pessoas a chama dessa esperança, e que elas agora, a partir desse esclarecimento da tua palavra, possam exercitar a esperança no louvor a ti, olhando para frente, desenhando o futuro contigo. Senhor, vem com a tua graça. Eu quero te pedir, Senhor, cura os corações que estão angustiados. Que essas pessoas, Senhor, ainda que estejam em situações das mais difíceis, possam ter a esperança de que no fim de tudo o Senhor está à espera. Assim como os grandes cristãos que foram martirizados, e muitos deles, Senhor, ao estarem no fogo, ao estarem no dente das feras, diziam: Senhor, eu sei que tu estás comigo e que daqui a pouco eu vou te encontrar, como foi com Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, quando ele estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos e o Senhor lá sentado à direita do Pai. Senhor, nos dê essa visão clara de que o final é maravilhoso, se nós formos fiéis. Sela isso no coração de cada um que está me ouvindo e assistindo agora. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Mas é no louvor que Ele age, transformando nossos corações. Mas é no louvor e a sua presença nos cura e nos faz amor, amor. Mas é no louvor que Ele age, transformando nossos corações. Mas é no louvor que a sua presença nos cura e nos faz amor, amor. Deus é amor, Júlio, vamos cantar o refrão. Deus é amor, é amor. Deus é amor. Deus é amor. Obrigado, Senhor, por essa pregação, por essa tarde. Obrigado pela vida do João Cláudio,
São Paulo, da Caris. Agradecemos, João Cláudio, a sua presença. E queria que você passasse os contatos para as pessoas, conversando com a sua esposa. Você está dando aula na faculdade através da internet, de casa. Exato. E tantos cursos e tantas coisas bonitas que você pode fazer para ajudar as pessoas nesse tempo de pandemia, para que essa esperança não morra em nós. Como que as pessoas podem falar com você? Então, padre, hoje eu tenho um trabalho dentro da internet chamado Bíblia Play. Nós viabilizamos cursos bíblicos totalmente online para as pessoas que querem realmente ter um aprofundamento. Então, o conteúdo que eu ministro lá na faculdade de teologia, não é, eu mastigo ele e levo para o povo. Então, a gente tem história de Israel todinha, estudo dos evangelhos, tudo de uma forma muito profunda. E lá no site bibliaplay.com.br. E na faculdade de teologia da PUC de São Paulo, eu estou dando as aulas, agora estamos em férias, a partir de julho agora, mas as aulas continuam aos seminaristas, né, depois que a gente voltar, tudo online. Tudo online. Tudo e online. Tem as redes sociais também, né, João Cláudio? Exatamente. As pessoas podem te encontrar. Exatamente. No Facebook. Facebook, Instagram e YouTube, basta colocar João Cláudio Rufino, tá bom? João Cláudio Rufino. Então você pode nos encontrar e por lá estudarmos juntos a Sagrada Escritura. Irmão, obrigado pela sua presença nesse dia especial para nós. 21 anos nessa semana da TV Século XXI. Você vai permanecer mais um pouquinho com a gente. Obrigado. Deus abençoe você.